que é primordial, que é a eleição nos Estados Unidos, né, esse ano. Isso pode... E da Rússia. E da Rússia também? Em março. Ah, não sabia. Março ou abril, acho que é abril, eleição da Rússia. Que o Putin vai ganhar, né? O Vladimir Putin nunca perde uma eleição, né? Incrível, né? 97% de aprovação. É. Quem que é o Putin, cara? Tem várias teorias aí que o cara tá com uma doença terminal. O que você sabe ou que você já escutou lá? Rapaz, eu sei mais sobre o Vladimir Putin do que o Volodymyr Zelensky, né? Sério? É. Por quê? Porque eu estudo meu inimigo. E aí? E o Putin é um cara que você tem que respeitar. Qual que é a história dele? Ele era da KGB? Ele não era um cara da KGB. Não era qualquer um. Ele era o cara da KGB. De influência fortíssima. Ficou adido na Alemanha pós Segunda Guerra, né? Até o fim do Muro de Berlim, né? Até a queda. A Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, né? Ficou adido lá até a queda do Muro de Berlim e fazendo parte do planejamento político, né? Das estratégias ali daquele período que era a Guerra Fria. Com o Muro de Berlim tendo caído, acabou aquela hegemonia da Rússia, né? Na região da Alemanha, não só da Alemanha, mas em alguns países. E o Vladimir Putin voltou para a Rússia e ficou desempregado. Olha só que situação interessante. O fato de ele ter ficado desempregado, né, é porque acabou a agência que ele trabalhava, ela ela foi extinta, deixou de existir. Então ele volta para a Rússia com a família dele e sem emprego. E ele começou a trabalhar com um político, que era um dos representantes da Duma, né, que é tipo a Câmara dos Vereadores deles lá. Tá. Que era uma espécie de vereador. Ele era o segurança do cara. Então você vê vídeos aí dos anos 70, anos 80, ele já em contato com alguns políticos, mas após a queda do Muro de Berlim, ele já efetivamente trabalhando como segurança desses caras. Ele baixinho, né? E o cara que ele fazia segurança, 2 metros de altura. Só que ele é faixa preta de judô. Então, além dele lidar com armas e ter experiência, né, de campo, vamos dizer assim, ele é um cara que é do meio da luta, né? Então, a questão de tamanho não quer dizer nada. Eu que sou lutador, eu sei que o tamanho não quer dizer nada. E ele, de fato, começou a trabalhar nessa área. E, naturalmente, o que aconteceu? Se aproximou do espectro político. Começou a ter contato com políticos. Ele se tornou um homem de confiança. Então acabou em algum momento da vida dele sendo aquele cara que fazia os contatos para ter acesso ao político. Então as pessoas iam até ele falava com uma pessoa, até que ele foi lançado como um candidato. E em determinado momento ele teve uma aspiração, porque eu não me lembro o nome do presidente, eu estou tentando lembrar o nome do presidente aqui. Qual? Da Rússia, que assumiu e colocou ele para ser o chefe da inteligência, que é a antiga KGB, né? Que hoje é se não me engano, o SBU lá da Rússia. E ele assumiu essa função. E qual é a característica dessa função no país, né? Do chefe dessa agência especificamente? Sabe os problemas de todo mundo. Sabe quem é envolvido com a máfia, sabe os podres. De todos, né? Até que ele se lançou presidente pela primeira vez. E tudo indicava que ele ia perder. O candidato de oposição dele... Eu tô tentando lembrar o nome, mas como eu falei, eu sou péssimo de guardar nome, tá? O candidato de oposição dele tinha fortes condições de ganhar a eleição. Eu vou ver aqui o que eu procuro, coloco... Bota candidato, primeiro mandato Vladimir Putin. Tá. E aí deve aparecer ali quem foi que concorreu com ele. E o que ele fez para ganhar a eleição? Ele usou a estratégia que ele sempre usa até hoje, né? Que é a guerra da informação. Pegou fotos do cara... Tem um documentário que fala, né? Tem alguns da vida do Vladimir Putin, né? Tem vários. Eu assisti todos até agora. E ele pegou fotos da vida pessoal do cara, com amante e coisas assim, e divulgou no jornal. E aqui a Rússia é um país muito tradicionalista, né? Um país de origem católica, ortodoxa. E acabou que ele influenciou o resultado através da propaganda. Coisa que o Brasil, né, tá vivendo essa era agora, outros países. É o Dmitry Medvedev? Não, o Medvedev é um aliado dele. Ah, tá. Inclusive faz parte do governo hoje.
O Dmitry Medvedev é o cara que deveria ser acusado de o profeta do apocalipse, né? Porque esse cara é doido pra soltar uma bomba atômica. Se um dia esse cara assumir a presidência da Rússia, eu acho que é o fim do mundo. Porque, pelo que ele fala, sim. Porra. Porque toda hora ele fala que vai usar arsenal nuclear na Ucrânia. Vai usar arsenal nuclear se a OTAN mandar os F-16. Aí a OTAN já falou que vai mandar. Então, assim, eu não sei qual é o que ele está esperando, se ele realmente vai lançar alguma coisa. Porque conforme a ajuda vai chegando para a Ucrânia, ele fala, se chegar isso, nós vamos soltar uma bomba atômica. Aí chega. E não solta. E não solta. Se chegar aquilo outro, nós vamos soltar. E fica nessa, né? Não é o Medvedev. Depois, olha com calma, né? Tá. E uma característica do Vladimir Putin é, primeiro, né? Ele trata os inimigos até com um certo respeito, né? Segundo ele, não é o meu ponto de vista, não. Porque ele entende, eu acho que é bem interessante essa fala dele, né? Ele entende que o inimigo dele hoje pode ser o parceiro comercial de amanhã. Pode estar fechando negócio com ele, pode ser até provavelmente um amigo no futuro. Agora, aquele que é amigo dele e trai, esse não merece perdão. E o que acontece com todo mundo que trai a confiança dele segundo os critérios dele, né? Morre. Não morre, né? Tem mal súbito. Tem um mal súbito, escorrega e cai do 8º andar, né? O avião cai é bombardeado. Come coisa envenenada. Explode uma granada dentro do avião do Prigozhin, come uma comida que está envenenada, se engasga. Então, assim, todos que se opõem a ele geralmente morrem de formas mais inusitadas possível. E são os modus operandi da KGB. Se você vê, todo mundo que morre é realmente como a KGB agia nos anos 60, 70, até 80 ali. E isso continua acontecendo. Agora, é a verdade nua e crua, vamos dizer assim, que tá aí para quem quiser ver, cara. Só não enxerga quem não quer. A Rússia é um estado terrorista, sim. Ela bombardeia a Ucrânia, como bombardeou a Chechênia, como bombardeou a Geórgia, como ocupou a Transnistria, e vai continuar fazendo isso porque é a raiz, é a natureza russa, expansão territorial. E o Putin é esse representante dessa visão expansionista. E ele tinha esse discurso desde o começo ou foi mudando, você acha? Não, ele mudou radicalmente. Até, é verdade, eu comecei falando dele e não concluí. E depois você até falar da proximidade dele com o Trump, ou se tivesse o Trump, ou se voltar o Trump, se muda essa balança aí do... eu acho que não muda, não. Poderia até, talvez antes, mas mesmo assim, eu acredito que o Trump eles iam invadir de qualquer jeito, mesmo se fosse o Trump que estivesse no governo. Porque é o seguinte, cara, o Trump ele ia falar com ele, ia usar o blefe, né? Como o Putin também faz isso toda hora, ele blefa. E ia ficar muito feio se o Donald Trump blefasse dizendo que se a Ucrânia fosse invadida pela Rússia, eles iam colocar tropa e depois não colocasse. Então acho que no primeiro momento, provavelmente o Donald Trump ele ia se omitir de opinar para esperar para ver o que ia acontecer, como foi feito, né, com o próprio Biden. Eu não gosto do Joe Biden como presidente, tenho milhares de críticas, mas não posso negar que ele está ajudando a Ucrânia. Agora, nesse momento, ele não está ajudando. Ele está se negando a liberar armamento, né, liberar as coisas que a Ucrânia precisa, porque a eleição americana está chegando. Então, ele está tentando apontar para os democratas e os republicanos. Obrigado. Ele está tentando jogar a culpa de não liberar apoio para a Ucrânia para o lado dos republicanos. Ele está tentando de toda forma fazer isso. Então, eu acho que agora, chegando bem perto da eleição, ele vai falar, tá vendo? Nós vamos soltar aqui o armamento, o dinheiro para a Ucrânia se manter, e nós só seguramos até agora por culpa deles. E isso vai ser uma forma de tentar enfraquecer o Donald Trump. Entendi. Voltando no Donald Trump, cara... No Putin. No Putin, então vamos voltar mais um pouquinho ainda. Se ele mudou... O Vladimir Putin, ele tinha um perfil de liderança muito bom, cara, nos primeiros mandatos, no primeiro principalmente. Inclusive, ele fez uma declaração muito interessante que parece que foi o veneno dele. Ele falou: o pior dos venenos que existe no mundo é o poder. É o mais viciante de todos. E esse risco eu não corro. Tanto que ele não concorreu para a reeleição.
Então, para poder ter uma alternância de poder. E quem ganhou? Foi o Medvedev, que era o parceiro dele, entendeu? Só que o Putin não era ainda essa figura carismática no cenário internacional, até aquele momento. Ele era um presidente forte, com tendências de valores familiares, como a Rússia normalmente tem, né, valores familiares e tal, mas pela tradição, um país pobre, um país muito pobre, que tem diversos problemas. Então, meio que ele veio com essa ideia, né, de como a gente vê a direita, né, aqui no Brasil. Na teoria, tá? Na teoria, porque na prática é um país comunista, pô. É um país onde o regime socialista é o governo que impera. Todos os canais de televisão são estatais, são do governo. Todas as empresas que estão lá têm a influência, têm a mão, o governo é quem manda, vamos dizer assim. Isso quando não é dono de tudo. E ele alternou o poder, perdeu, aliás, não se candidatou, lançou o Medvedev venceu a eleição. Depois do Medvedev ele voltou e desde então ele não saiu mais. Ele já está há sei lá quantos mandatos no poder. E aí foi mudando. E aí você já vê um outro Vladimir Putin. O Vladimir Putin que tem sede de poder, tem ganância realmente pelo cargo que ele ocupa. E muitos, né, já ouvi algumas histórias, com teoria de conspiração, né? Algumas histórias que dizem que ele, se cair, muito provavelmente vai ser assassinado. Porque ele é quem consegue sustentar o Estado mafioso da Rússia de pé. Tem muita gente que ganha com ele. Existe uma máfia, né? A Rússia ela tem uma máfia poderosíssima envolvida com a política, acho que como em qualquer país do mundo. Mas na Rússia isso é muito enraizado. E falam que ele, inclusive, é o cara que mantém ali meio que a paz entre as máfias russas para que aquilo ali não colapse totalmente. E se ele perder uma eleição, se ele deixar de ganhar, sei lá, o que dizem é que ele rapidamente some do cenário, né? E a gente vai ver uma guerra de gangues, como é comum em qualquer território quando você corta a cabeça da liderança, né? Tirou a liderança, vai haver uma briga pelo poder. E qual é o risco disso? O fim da Rússia como Estado que a gente conhece hoje, né? São mais de 30 países dentro da própria Rússia. A Sibéria era um país, né? E entre outros menores, tudo dominado pela Rússia através da mão de ferro. E é o que a gente vem falando, a Rússia ela faz a mesma coisa há séculos. Por que agora vai ser diferente? É a cultura daquele governo, é a cultura daquela região. Os caras acham que tem por direito, né, a autorização de dominar, de invadir e ocupar territórios vizinhos. E de subjugar ao governo deles, né? Vamos dizer, a doutrina que eles vivem lá. Que é cá entre nós, uma doutrina muito ruim. Eu estava vendo aí as condições da Rússia, né? Nos dias de hoje. Salário mínimo lá é horrível, é baixo. As pessoas vivem quem ganha salário mínimo lá vive abaixo da média do mínimo para subsistir, para comprar comida, esse tipo de coisa. É uma infraestrutura totalmente destruída, uma vez que toda a economia da Rússia é voltada para a guerra, né? Atualmente. Estão gastando tudo que tem e o que não tem para sustentar a dita operação especial, que eles não admitem que é uma guerra, eles falam que é operação especial na Ucrânia. E você vê, cara, o inverno lá tá batendo menos 30, menos 40 graus. Meu camarada, nem frigorífico consegue chegar a um frio desse aqui no Brasil. E as pessoas estão morrendo congeladas, porque a estrutura, a infraestrutura da Rússia é muito velha, é tudo mal manutenido. Então você anda hoje por cidades como Moscou, eu vejo vídeos, né, toda hora, por Moscou, São Petersburgo, que são as grandes cidades, né, os grandes polos financeiros da Rússia. Cara, tá explodindo os canos de água quente, que é a calefação, que rodam nas casas, né, para poder manter o aquecimento. Tá ruindo. O país está ferrado, meu irmão. A Rússia está detonada financeiramente, internamente. Mas qual é a propaganda que você vê? Que a Rússia é um império, que é um país forte, que está ali na Ucrânia. E eles não admitem. Mas tudo que a Rússia quer hoje é um acordo para parar a guerra. Eu falei isso em outro momento, né? E vou repetir. A Rússia ela tem condições de vencer uma guerra relâmpago? Sim. Mas na atual condição que ela está hoje, devido às sanções, aos embargos financeiros, ao bloqueio comercial, que muitas peças industriais não estão mais chegando para a Rússia, né? Peças de reposição. Devido a todo
O aparato que foi, o cenário, né, que foi criado por conta da invasão dela na Ucrânia, uma guerra de longo prazo, a Rússia não está resistindo, ela não vai resistir por muito tempo. Aí não é interessante para ela, então. Cara, a pessoa vai falar assim, porra, mas a Ucrânia é um cocôzinho ali do lado da Rússia, a Ucrânia que não está resistindo. Meu amigo, o fato da Ucrânia ainda estar de pé, desde 2022, tendo sido invadida em massa pelo exército russo, já demonstra a resiliência daquele povo, do povo ucraniano. Já mostra que o exército ucraniano não era tão pequeno e tão fraco quanto todo mundo estava pensando. E tem gente que acha que, não, porque a Rússia, se quiser, ela destrói a Ucrânia em 2 tempos. Meu amigo, se pudesse, ela já teria feito isso. Ela não fez porque ela não consegue, não tem condição. Eu falei num outro momento também. A Rússia, ela já acabou com 70% de todos os blindados do país, da Rússia inteira. Quê? 70% de tudo. E não sou eu que estou falando, eu estou divulgando aqui dados oficiais. 70% de todos os tanques, viatura blindada para transporte de tropa, etc. Tudo. 70% de tudo que a Rússia tem, ela destruiu na guerra da Ucrânia. Caramba, hein? As aeronaves, quase todas as aeronaves de combate também já não estão mais em operação. Helicópteros, quase tudo. Eu estou falando de um número absurdo, 90%, cara. E, volto a dizer, são dados divulgados pelos governos, tá? Governo ucraniano e governo russo. A Rússia não vai admitir isso, mas a Ucrânia divulgou isso. Porque os governos, antes da guerra, eles sabiam o que cada um tinha. Por exemplo, o Brasil hoje sabe o que a Argentina tem de armamento. A Argentina sabe o que o Paraguai tem de armamento. A Ucrânia sabia o que a Rússia tinha de armamento. Então, em cima de contas, nós já derrubamos tantos helicópteros, sobraram tantos para a Rússia. Entendi. Para o país inteiro. E aí falam assim...